Projete para nós Romanos capítulo 9 e o versículo de número 3. Queremos abrir essa ministração, a segunda dentre 4 ministrações sobre o batismo de amor, treinamento para a invasão do amor de Deus. Romanos 9, 3. Preste atenção nesse texto. Quem está escrevendo é o apóstolo Paulo, homem chamado e marcado. Jesus disse a Ananias: vá, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome, a minha palavra, diante dos gentios. Saulo de Tarso, transformado no apóstolo Paulo, conheceu o batismo do amor de Deus pelas vidas. Ele disse, certa ocasião, que sofria dores como que de parto, até que Cristo nascesse no coração de uma pessoa. E depois ele disse que sofria pela segunda vez as mesmas dores de parto, até que Cristo fosse formado na pessoa. Aponta para a maturidade. Ele disse em Atos 20, 24, não tenho a minha vida por preciosa, desde que eu cumpra o meu ministério e a pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse outra vez, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Este gigante da fé, este modelo de apóstolo, de missionário, de pastor, de teólogo, de evangelista, segundo homem do cristianismo, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. E olha o que ele disse para nós em Romanos, capítulo 9, verso 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Paulo era judeu. Na verdade, ele tinha dupla nacionalidade, era romano e era judeu. Ele está dizendo que se proporcionasse a salvação de alguns dos seus conterrâneos judeus, ele gostaria até mesmo de sacrificar a sua própria salvação. É isso que ele está dizendo na outra tradução. Eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo. Ele está dizendo, se isso resultasse na salvação de alguns, a perda da minha salvação, eu abriria a mão até mesmo da minha salvação, para que outros, meu Deus do céu, para que outros viessem recebê-la. Paulo não está sozinho em expressões como esta. Eu lembro de um outro pastor da antiga aliança, Moisés. Quando Deus ficou tão irado com o seu povo, e Deus então propôs para Moisés que ele exterminaria toda aquela raça, todo aquele povo, e levantaria através de Moisés uma outra geração. Moisés disse, ou o Senhor perdoa esse povo, ou o Senhor
risca o meu nome. Apague o meu nome do livro que tens escrito. Moisés também tinha um batismo de amor pelo seu povo. E agora nós vemos Paulo com uma expressão tão profunda como esta. Coloca isso na linguagem de hoje, irmãos. Coloque na linguagem de hoje. Por causa do meu povo, que é a minha raça e meu sangue, para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Tem amor maior que esse? Só o de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos, nesta noite, uma experiência fantástica, que eu prefiro lê-la do que tentar fazer uma narração, uma narrativa, e tropeçar em algumas palavras. A leitura por si só desta introdução nos abençoa muito nessa segunda ministração. Escute isso. Um pastor que foi levado à China como missionário descobriu uma igreja clandestina que se reunia no meio do mato. Certa vez, ele foi convidado a conhecer um culto desses irmãos. Depois de andar quase 2 horas para chegar ao local, presenciou a maior explosão de amor a Cristo vivido por estes cristãos no interior da China. A atmosfera criada pelo louvor e a oração dos irmãos foi o seu primeiro impacto. Também teve a honra de presenciar o chamado o momento da Bíblia. Pensou ele, o que é isso? Quando 2 famílias foram chamadas à frente, o pastor missionário pensou que seriam testemunho, pois uma das famílias estava alegre, muito alegre. E também seria um momento de pedir orações, pois a outra família estava triste, muito triste. Mas para surpresa do pastor missionário, era um momento onde as famílias repassavam a surrada e usada Bíblia para outra família. Pois só havia uma única Bíblia para todos os crentes daquela igreja clandestina. A família que estava triste se esforçou para ler em uma semana o máximo que pudesse das Escrituras. Eles pararam tudo, trabalho, escola. Quando os comiam, o filho lia para eles. Quando um precisava ir ao banheiro, se lia mais alto ainda, para que não perdesse nada da leitura. Aquela família estava triste, pois sabia que dentro do rodízio, só dali a 1 ano, a Bíblia estaria de volta na sua casa. Em contrapartida, a família feliz agora poderia ficar 1 semana com as Sagradas Escrituras. O pastor visitante ficou 7 dias enojado dele mesmo, culpado, transtornado, irritado, envergonhado. Esses sentimentos ruins o levaram ao seu projeto de existência. Ele disse, Cracolândia não é para mim. Evangelismo aos ribeirinhos não é para mim. Sertão, nada senti. O pastor disse, fui batizado com amor pela igreja perseguida. Não me importo pelo que você
foi batizado. Importante é que tenha este batismo de amor. Amor por uma causa que ela possa ser totalmente sua. Chamado é permanecer nele com consistência e executá-lo com contundência. Uau! Essa experiência verídica é impactante para quem tem o Espírito de Deus. E para quem ama esta palavra. O missionário descobre uma igreja que reunia clandestinamente no meio da selva. Porque na China, conduzir uma Bíblia, fazendo um culto livre, é totalmente proibido. As igrejas, entre aspas, que lá existem, é preciso submeter a análise das autoridades comunistas o sermão que vai ser pregado. E eles vão censurá-lo. O que pode, o que não pode ser dito. Agora mesmo a imprensa publicou, anunciaram nos telejornais, também nos jornais escritos, que a última ação agora do país comunista chinês foi de proibir toda e qualquer transmissão online, toda e qualquer postagem na internet com conteúdo cristão. Aqui, esse missionário descobre uma igreja que não era controlada pelo comunismo. Eram irmãos que reuniam as centenas no meio de uma selva. E quando aquele missionário chega, o primeiro impacto que ele teve foi a atmosfera. Eita maravilha! A presença de Deus quase que palpável, através do louvor e através da oração daqueles irmãos lá no meio da selva. Desenvolveram uma intimidade com Deus, uma intimidade com o Espírito Santo fora do comum. Eu lembro de uma experiência que eu vi, eu abro aqui um parêntese e volto a essa narrativa. Ouvi em Brasília, na nossa Catedral Nacional da Bênção, em uma convenção, um missionário que esteve lá na China e visitou uma outra igreja subterrânea. E ele chegou de improviso e conversou apenas com um que ele conhecia. E aquele irmão disse: eu vou avisar que hoje vamos ter um pregador brasileiro, com intérprete. Mas avisar como? Rádio, nem pensar. Televisão, nem pensar. Redes sociais, nem pensar. Sabe qual foi o meio? Eu nunca mais esqueci disso. Aquele pastor fechou os olhos e disse: querido Espírito Santo, avise a todos os discípulos de Jesus que nós temos visitante. E que hoje não é dia de culto, mas eles precisam vir para ouvir o nosso visitante que veio de longe para nos abençoar. E terminou a breve oração dizendo: amém. Pronto, meus irmãos, à noite nós estaremos juntos. Aí o pastor brasileiro ficou com os olhos esbugalhados. E aí o pastor chinês diz assim: por que você está assustado? Lá no Brasil vocês não têm essa intimidade com a pessoa mais linda, preciosa, maravilhosa, que zela da igreja, que cuida da igreja? E o pastor brasileiro ficou impressionado. Quando chegou a hora do culto, aquele lugar secreto estava com centenas e centenas e centenas de irmãos. Porque eles desenvolveram intimidade. Conhecia quando o Espírito Santo falava, tocava, movia, testificava. Aqui, irmãos, nesse caso, quando ele está naquela atmosfera de tanta glória, pelo tempo de oração e de louvor, de repente ele tem a atenção despertada por duas famílias
que são chamadas à frente. Uma família estava radiante de alegria. Visualize o quadro, sorrindo, celebrando, acredito que pulando, dando glória, aleluia. E a outra família estava triste, cabisbaixa. E o pastor pensou, certamente uma família vai dar testemunho de uma grande vitória, e a outra família certamente vai pedir orações. Ele estava redondamente enganado. Porque aquele era chamado o momento da Bíblia. A família triste estava triste daquele modo, porque tinha tido a oportunidade de ficar com a carta de amor do pai por uma semana na sua casa. E durante aquela semana leram quase que sem cessar, em voz alta, para que todos ouvissem, para que todos absorvessem o máximo da Bíblia. Quando alguém estava comendo, o outro lia. Quando alguém ia ao banheiro, alguém aumentava o tom de voz, para que quando ele estivesse lá dentro, ele não perdesse o que estava sendo lido. E na dia era dia deles devolverem a Bíblia. E eles estavam chorando e tristes. Porque no rodízio de centenas, só daqui a um ano, a única velha e surrada Bíblia voltaria para sua casa. A outra estava celebrando, vou ter 7 dias com a Bíblia. Vou ter uma Bíblia, a palavra do Pai, a carta de amor, à minha disposição, à disposição da minha família, uma semana. Meus irmãos, a história verídica conta que aquele missionário ficou enojado dele mesmo, envergonhado. E naquele dia, ele descobriu o seu propósito de vida. O seu propósito de existência foi descoberto naquele dia. Ele recebeu um batismo de amor pela igreja perseguida, pela igreja nos países comunistas, pela igreja que sofre martírio pela sua fé. Ele descobriu ali, naquele dia, o seu propósito de existência e dedicou a sua vida a evangelizar nos lugares mais perigosos, onde não há liberdade religiosa. Pelo contrário, há perseguição e morte para quem crê em Cristo e para quem tenta evangelizar outros, trazendo para o caminho da vida eterna. O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos algumas coisas. Preste atenção. Deus tem um chamado para cada um de nós. Vocações dentro do ministério é como um grande mosaico. Várias cores, vários quadrados. E o Senhor tem um chamado específico. E quando esse chamado se manifesta, há um batismo de amor tão grande, tão profundo, por aquela causa, por aquele segmento, que a pessoa se torna, como o apóstolo Paulo, desejava até ele próprio perder a salvação, mas que outros fossem salvos. Como Moisés, que preferiria ter o nome riscado no livro da vida, mas que isso resultasse na salvação de outros. Tem irmãos que descobrem o seu chamado para a educação cristã infantil. A vocação dele ou dela, e aqui nós temos alguns irmãos extremamente dedicados ao ministério infantil. Ensinar as crianças, evangelizar as crianças, dedicar ao ensino dos pequeninos. E a pessoa sente-se feliz, realizado,
cumprindo o seu ministério com as criancinhas da igreja. Outros têm o chamado, irmãos, para evangelizar as prostitutas. Há pessoas com uma vocação tão aguçada em evangelizar essas pobres mulheres que vendem os seus corpos nas ruas, nas esquinas, nas zonas boêmias, colocando a própria vida em risco. Mas há uma marca, há um chamado, há uma unção, e essas pessoas que têm esse chamado, essa unção, destaca no evangelismo desse segmento. Há outros, queridos irmãos, que têm uma vocação para evangelizar os transexuais, os homossexuais, e faz isso com muita graça, com muita unção, e consegue ganhar muitos deles para o reino de Deus, os levando a ter uma experiência de transformação. Não coloque limite em Jesus não, viu? Uma vez eu ouvi um pastor, não é do nosso ministério, um amigo de um outro ministério, e ele teve coragem de dizer para mim um dia: pastor Jair, eu não acredito em transformação de homossexuais. Ou hoje ou amanhã ele vai recair. Não acredito na transformação de mulheres lésbicas, porque hoje ou amanhã ela vai voltar às suas antigas práticas. Falei: meu irmão, você está colocando limite em Deus. Deus transforma sim. Deus transforma sim. Se algum caso houve queda, recaída, é porque ausentaram, afastaram da fonte. E a fonte é a comunhão com Deus, é a intimidade com Deus, é a oração, é a adoração, é a presença nos cultos, é o ensino da palavra. Eu abro esse parênteses para dizer aos irmãos que não há pau que nasce torto e tenha a sina de morrer torto. Se ele está torto, ele precisa ser colocado nas mãos do carpinteiro de Nazaré, que vai pegar o pau torto, cheio de nó, e vai transformá-lo em um móvel lindo, porque para ele todas as coisas são possíveis. Se você crê, se manifesta diante do Senhor. Dê a Ele honras, a esperança para aquele que desceu mais baixo moralmente, mas que clama pelo Senhor. Ele transforma, regenera e faz do velho homem uma nova criatura. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Há outros que descobrem o seu chamado para evangelizar os ribeirinhos. Sabe o que são os ribeirinhos? Aqui no estado do Espírito Santo você não conhece ribeirinhos. Mas quando você vai para o norte, interior do Pará, interior do Acre, interior do Amazonas, com dezenas e dezenas de grandes rios, onde não tem trânsito de caminhões, de ônibus, de carros, e sim de barcos. Há homens de Deus, e eu conheço alguns, que foram chamados para evangelizar os povos ribeirinhos. E deixaram as grandes cidades e foram morar junto aos rios, numa vida mais simples possível, porque havia no coração amor, fogo, paixão, porque o propósito de existência de alguns deles, o chamado deles era específico: evangelizar os ribeirinhos e os indígenas. Digam aleluia. Fala: eu preciso ser batizado com amor de Deus para o meu chamado específico no ministério onde eu estiver. Aleluia. Há outros que são chamados, irmãos, para trabalhar com os drogados. Pastor Ivaí gravou alguns testemunhos
de pessoas que viviam na Cracolândia. Imagine o que é uma pessoa deixar a casa, deixar a família, deixar a profissão, deixar tudo e passar a viver na rua, dominado, alimentado pelas drogas, pelo crack, pela cocaína. Deus está despertando pessoas para evangelizar nas Cracolândias da vida. Para a Cracolândia, tem a Cristolândia. Vou repetir, para a Cracolândia existe a Cristolândia. Aleluia, irmãos! Há uma unção forte liberada aqui nesta noite. E muita gente vai descobrir a sua vocação ministerial aqui nesta segunda-feira. Aleluias! Vou te mostrar como a vocação aflora, como a vocação é descoberta. Há uma dica infalível, e eu vou compartilhar com você daqui a pouquinho. Há outros que são chamados, queridos, para ministrar a cura divina. São pregadores apaixonados por ver doentes curados, por ver doentes sarados. Pessoas que recebem o dom da cura, o dom da operação de maravilhas, e é muito usado, e ora com amor, com intensidade, e unge, e impõe as mãos, e uma vez, e duas vezes, e 10 vezes, pessoas que são chamadas para ministrar em grandes cruzadas de cura, de milagre, que autentica a mensagem do Evangelho. Há outros ainda, irmãos, que descobrem a sua vocação para cuidar de velhinhos da terceira idade. Há outros que são chamados para o trabalho social. Há outros que são chamados para o trabalho evangelístico. Há uma unção de evangelista tão forte sobre muitos de nós. Todos são chamados para evangelizar. Mas tem alguém que tem uma unção tão específica de evangelismo, que tudo que ele vai fazer termina em evangelismo. Desculpa. Tudo que ele vai pregar termina em evangelismo. Tudo que ele vai ensinar, roda, 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 termina em evangelismo. Verdade? Porque evangelismo é estilo de vida. Há outros ainda, irmãos, que são chamados para trabalho social de um modo geral. Sai todo mal. Deixa eu te dizer algumas coisas aqui agora. A igreja, fala comigo, a igreja é formada por um maravilhoso mosaico de cores vocacionais. Diga, não importa qual seja o seu chamado. Importa demais que você ache uma causa para viver ou morrer. Nome disto é batismo de amor. Meu Deus. Sem isso, sem esse batismo de amor, sem você achar uma causa que te leve a viver ou a morrer por ela, você, meu irmão e minha irmã, estará fora do propósito de Deus para a sua vida. Você ainda não o descobriu. E o Espírito Santo quer lhe revelar cada dia o seu propósito de existência. Não vamos aqui polemizar. Não vamos pregar o terceiro batismo. Existe o batismo nas águas, existe o batismo com o Espírito Santo, e nós agora estamos falando de batismo de amor. O que isso representa? Não há evangelho sem isso, sem amor. Essa química alucinante
desvairadamente apaixonados por um projeto de vida. Quando a pessoa é batizado com batismo de amor, ele vai ser um apaixonado. E a paixão tem uma linha tênue entre a realidade e a loucura até. Não é? E quando a pessoa é apaixonado por um chamado, foi batizado com amor para exercer aquele ministério, ele vai ser extremamente dedicado. É isso que eu quero dizer. Extremamente apaixonado por aquele aspecto ministerial, por aquela área que aflorou pelo Espírito de Deus na vida dele. E isso ele vai fazer sem pensar em remuneração. Sabia disso? A verdadeira vocação é aquela que se manifesta em nós, que a gente faria se não tivesse nenhum saláriozinho por aquilo. Não teria nenhum salário, nenhuma recompensa. Mas eu faço porque aquilo está dentro de mim. Quando eu vejo, já estou fazendo. Quando eu penso, eu já estou fazendo, porque tem uma paixão. E a paixão é a linha tênue, já disse aqui, entre a realidade e entre um ato de loucura até, impensada, mas que a minha paixão, que está dentro de mim fervendo, se cumpra. Deus está batizando muita gente aqui com amor, por alguma área do ministério, por alguma área do seu chamado, meu irmão, que nos leva a renunciar a coisas, zona de conforto, mas que o nosso chamado dominante prevaleça. Ninguém pode dizer, apóstolo, o senhor está falando grego para mim. O Espírito Santo vai te esclarecer o que eu estou falando. E vai gerando no teu espírito paixão, batismo de amor, em primeiro lugar, pelo Senhor. Em segundo lugar, por aquilo que Deus mais ama, vidas. Amor pela palavra. Você escutou uma narrativa aqui que mexe com a gente. Ontem à noite eu disse aqui no culto, tão abençoado aqui ontem à noite, sobre a Bíblia como uma carta de amor. O Novo Testamento, particularmente, é uma linda carta de amor. O que é que você faz ou fazia quando você recebia uma carta de amor? Os de meia idade e os de terceira idade sabem do que eu estou falando. Naquela época se recebia ou enviava cartinhas de amor. Não tinha e-mail, não tinha mensagem de texto, não tinha WhatsApp. E ontem eu brinquei com os irmãos. Eu estava em São João del Rei, pastor solteiro. Maria das Graças estava no Rio de Janeiro. E eu lembro o dia que eu recebi uma carta dela. E uma carta romântica. E uma carta cheia de declarações de amor. Cheio de coraçãozinhos. E mergulhada no perfume. Quando eu recebi aquela carta, Israel, eu a li pelo menos umas 10 vezes. E ainda sentia o perfume. Olha para cá. E assim foi com muitos que estão me ouvindo aqui. Bilhetinhos, né? Cartinha do amado, que hoje é seu marido, quem sabe, é a sua esposa. E o valor que se dava a uma carta de amor da pessoa que você amava. Você lia várias vezes e valorizava. Agora olha para mim. O que nós temos feito com a carta de amor do Pai Celeste?
Você tem lido com prazer, com emoção, com lágrima nos olhos, com gratidão? Ou você pegou essa carta e deixou para lá, na prateleira de uma estante, cheia de poeira, que só pega de vez em quando para trazer o livro no culto de domingo? O Novo Testamento é a carta de amor de Jesus para mim e para você. Ame mais a sua Bíblia. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. E nós temos dezenas de versículos no Salmo 119, onde Davi expressa o grande amor, o grande valor que ele dava à palavra de Deus. Dentre outras coisas, ele disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Outra vez ele disse: a tua palavra é mais preciosa para mim do que os tesouros de muito ouro e de muita prata. Outra vez ele diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Batismo de amor, também pela palavra, pela carta de amor, que o amor seja recíproco. Ele nos amou, o que ele espera de nós? Amor com amor se paga. Digam aleluias. Queridos irmãos, escute isso. Fala comigo. Esta cidade, Grande Vitória, este estado, Espírito Santo, é batizado com o amor de Deus. Diga, esta cidade precisa, vou corrigir, esta cidade, este estado, precisa de uma igreja batizada neste amor. Vamos repetir? Esta cidade, este estado, precisa de uma igreja batizada neste amor. Aleluias! Precisamos viver o verdadeiro amor, o amor ágape, entrega absoluta, total, linha tênue entre o apaixonado e o irresponsável. Quando você vê, já fez. Você nasceu para isso. É o seu DNA. Eu louvo a Deus porque isso é verdade na minha vida. Isso é verdade na vida de muitos pastores, de muitas pastoras. Amém, irmãos? Nós nascemos para fazer o que estamos fazendo. Não pense você que você seria feliz fazendo outra coisa, pastor. Não pense que você seria feliz, líderes da igreja, pastores, pastoras de tempo integral ou não. Não pense que você seria mais feliz acumulando muito dinheiro. Não, não. Nós só seremos felizes fazendo aquilo que nascemos para fazer. E você nasceu para ser um evangelista, um pregador, uma pastora, um instrumento na mão de Deus para tocar a vida dos outros. Só aí você vai encontrar a verdadeira felicidade. Quer me ver alegre? É quando eu ouço história de vidas transformadas. Meu Deus! Quando eu vejo vidas sendo resgatadas do inferno, do caminho do inferno. Quando eu vejo vidas descendo as águas, dando testemunho público, que agora são do Senhor Jesus, disseram não para o mundo, não para o sistema, não para o diabo, e sim para o projeto de Deus. Meu Deus! Isso enche o coração de qualquer homem, qualquer mulher que nasceu de novo, ao ver vidas sendo salvas, regeneradas e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Que isto aumente dentro de você. Levante a mão e receba. Que este amor aumente dentro de você.
Que este amor aumente dentro de você, meu irmão e minha irmã. Aleluia! Esta cidade, este estado, este país precisa de uma igreja batizada neste amor. 1 João 4, 7 a 11, caminhando para encerrar. 1 João 4, 7 a 11. Olha, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Olha só, aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é. Porque Deus é. Porque Deus é. Verso 9. Nisto manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, vírgula, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olha para cá. Amor na vertical, de cima para baixo. O amor de Deus por mim e por você. Deus prova o seu amor, provou, está no passado. Deus provou, já deu prova do seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor na horizontal, vertical, horizontal. Você já viu como se forma uma cruz? Vertical é apenas um poste. Se não tiver os braços da cruz, uma peça na horizontal, isto não é cruz. O amor de cima para baixo, de Deus para conosco. O amor na horizontal, de uns para com os outros. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. São 10 mandamentos. Jesus pegou os 10 e fez um resumo. Resumiu tudo em 2. Você lembra quais são eles? Sim ou não? Quem lembra? Levante a mão. Jesus resumiu toda a lei e todos os acréscimos, que foram mais de 600 que os fariseus e escribas colocaram. Jesus resumiu tudo em 2. Quais são? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, com todas as tuas, com todo o teu, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Batismo de amor por Deus, pela palavra. Batismo de amor uns pelos outros. Batismo de amor para com os perdidos, que precisa do evangelho, que precisa muitas vezes de um abraço, como Eutico, para ressuscitar, que precisa muitas vezes de um telefonema, de uma visita, de uma palavra amiga. Irmãos, Deus está restaurando, Deus está trazendo à existência estes princípios que existiram na igreja primitiva e que se perderam em muitas comunidades. Mas o Senhor está ressuscitando. Aleluia! Há um batismo de amor aqui nesta noite.
Aplauda o Senhor com alegria. Item 2, eu preciso falar pelo menos até o item 2. Coerência. Aqui agora vai pegar muita gente. O que é coerência? Você diz assim, fulano é incoerente. Fulano não tem nenhuma coerência. Que palavra é essa? O que significa isso? Ser coerente ou ser incoerente com as coisas? Significa o seguinte, equilíbrio entre discurso e prática. A nossa prática tem que corresponder ao nosso discurso. Não adianta a pessoa ter um discurso e não ter a prática. Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Isso é diabólico. Faça o que eu estou ensinando, mas quem está ensinando não faz. Isso chama incoerência. É uma pessoa incoerente. Manda fazer, mas ele não faz. Manda praticar, mas ele mesmo não pratica. Ou, por outro lado, diz para não praticar, mas ele pratica. Diz para não fazer isso, aquilo outro, mas ele está fazendo. Isso chama incoerência. Aqui na nossa apostila, tem alguns exemplos de incoerência. Eu acho meio forte, mas eu preciso falar. Vocês aguentam? Posso falar? Ou deixa para a segunda? Fala ou não fala? Segura aí. Escute. Exemplo de incoerência. Um pastor cuida muito bem de meninos de rua. E é muito bonito isso. E deve cuidar, mas não cuida dos próprios filhos. Esta é uma grande incoerência. Outra incoerência. Pastores e líderes que ajudam espiritualmente os outros e não ajudam a própria família. Cuide primeiro dos seus. Quem não cuida dos seus é pior do que um infiel e negou a própria fé. Meu Deus, pegou todos nós, hein? Cuidemos dos nossos para cuidar dos outros. Sejamos dedicados aos nossos para dedicar aos outros. Se você ganha lá fora e perde dentro da sua casa, está havendo um erro grave, uma incoerência terrível que precisa ser reavaliada. Outra incoerência, eu falei que era pesado. Um pregador ministrou profundamente sobre perdão, isso num retiro histórico. Depois de sua mensagem, jogou bombinha no quarto das moças, em vinganças, porque elas haviam amarrado o tênis dos rapazes e jogado na piscina. A Graça já liderou vários retiros de jovens no começo da obra aqui, e acontecia muito isso. 200, 300, 400 jovens. Aqui o pastor pregou sobre perdão na noite anterior, e pregou com força, com ímpeto, mas quando ele soube que as moças tinham feito com os tênis dos rapazes, julgado na piscina, o que o pastor que pregou o perdão fez? Pegou aqueles rojões, não foi bombinha traque não, viu? Pegou aqueles rojões e... pô! Incoerência, pregou perdão e não praticou perdão, praticou vingança. Há muita incoerência, que Deus nos guarde de ser incoerentes, mas sermos coerentes. A prática e o ensino e a prática.
Quantos pregam? Vamos ganhar alma, vamos evangelizar, vamos demonstrar o amor de Deus, mas ele não se move. Prega uma coisa, mas ele próprio não pratica. O Espírito Santo vai te incomodar, meu irmão. Vai mexer no teu espírito. E você não pode ser incoerente. Quantas vezes nós cantamos uma coisa e não praticamos o que cantamos? Você já me viu falar muito disso. Cantamos, cantamos, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu chamado é maior que a minha vida. Tudo a ti, tudo a ti, tudo a ti entregarei. E na prática, estou pregando para mim também. Para todos nós fazermos uma reflexão. Não pode haver incoerência na igreja. A prática e a teoria têm que andar de mãos dadas. Levante a tua mão e diga, eis-me aqui de verdade. Envia-me a mim. Diz o Senhor, aleluias. Irmãos, o apóstolo João diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Sentido da palavra conhecer. Isso aqui é profundo. Pensamento grego, pensamento hebreu, são totalmente opostos. No sentido histórico, a palavra conhecer para o judeu tem a ver com coisas práticas. Conhecer para o judeu, o hebraico é a língua que foi escrito no Antigo Testamento. Conhecer no hebraico tem a ver com tocar. Tem a ver com alguma coisa prática. Tem a ver com os olhos. No grego, a palavra conhecer é algo abstrato, que acompanha o raciocínio, que acompanha o entendimento. Olha que coisa interessante. Na Bíblia, no Antigo Testamento hebraico para os hebreus, Novo Testamento para os gregos, hebreu, Deus é sempre algo físico, que você pode ver e tocar. Senhor é minha bandeira, no hebraico, bandeira é algo físico. Baluarte é algo físico. Escudo é algo físico. Rocha, idem. Esconderijo, idem. Pastor, idem. Palpável, tangível. Conhecer para o hebreu, ou no hebraico, é algo que tem a ver com físico. No grego, conhecer, estou falando de alguma coisa mais profunda, mas que é importante para os pastores também, e aqui só tem líderes. Então é importante você ter essa noção do sentido da palavra conhecer no hebraico e o sentido da palavra conhecer no grego, que foi escrito no Novo Testamento. Olha só. Conhecer no grego, acumular informações sobre algo. Conheço gramática, conheço matemática, conheço filosofia, conheço mecânica, estudei, adquiri conhecimento. Para o judeu, conhecer é tocar. Agora veja bem o sentido. José não conheceu Maria, não lhe tocou. Conhecer envolve relacionamento, no dizer do judeu, sexual com intimidade plena. Envolve toque, troca, cumplicidade, entrega. Nunca diga para um judeu, nessa rua, conheço todo mundo. Você estará altamente comprometido. Porque o conhecer tem a ver com essas definições que eu coloquei para os irmãos. Pensam que ama a Deus porque estudaram, adquiriram conhecimento sobre e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e que Deus te dê conhecimento revelado. Conhecimento de Deus. Isso tem a ver com intimidade com Deus. Amém?
Jesus vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Isso quer dizer, nunca tive intimidade com você. Que eu e você, para ter o amor de Deus renovado, mergulhados no amor, usados por Deus, precisamos ter intimidade com Deus. E como é que é a intimidade com Deus? Adoração, devocional de qualidade, tempo com a palavra. E aí você vai conhecendo e tendo intimidade, conhecendo a voz, e recebendo revelação, e recebendo renovo, e recebendo compaixão para tocar a vida dos outros. Em suma, eu e você precisamos estar mergulhados, batizados no amor de Deus. Essa mensagem é mais longa, eu não posso continuar. Olha só para fechar aqui na última página, na penúltima, meu Deus, a de número 5, diz assim: pareceu pouco, assim por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Quem ama não mede sacrifício. Quem ama não se preocupa com o tempo. Quem ama está sempre presente, apesar da circunstância. Jacó foi enganado pelo sogro. Trabalhou 7 anos para pagar, como é que chama? Pedágio não. Dote. 7 anos trabalhou para pagar o dote. E quando ele foi ver, o seu sogro lhe deu a irmã de Raquel, chamado Lia. Quando ele reclamou e disse: mas essa não é Raquel, essa não é a noiva pela qual eu trabalhei 7 anos pagando o dote. Labão disse: trabalhe mais 7. Mais 7. E tu então vai casar com Raquel. E a Bíblia diz que os 7 anos foram como 7 dias, pelo muito que Jacó a amava. Quando há amor, não há sacrifício, não há desculpa, não há distância, não há tempo. Se você ama Jesus de verdade, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai dizer: vai chover, eu não vou adorar o Senhor hoje no culto não, porque, sei lá, pode chover. Se você ama Jesus de verdade, você nunca vai dizer: eu estou cansado, eu não vou estar no culto hoje não, eu trabalhei muito. Se você ama de verdade, você nunca vai dizer não a uma convocação para a invasão do amor de Deus. Eis-me aqui, eu te amo, Senhor, por isso eu amo o que o Senhor mais ama, vidas. Eis-me aqui, aleluia, irmãos. O amor faz toda a diferença. Depois você lê com atenção 1 Coríntios capítulo 13, é chamado o capítulo do amor. A definição de amor aí em 1 Coríntios 13 é extraordinário. Olha o que diz 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Misericórdia. Ainda que tivesse o dom de profecia, olha aí os profetas, né? E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, gente que opera milagres, faz coisa sobrenatural, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece.
não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga ou alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Por quê? Porque um dia estaremos na glória. E lá não vai precisar de línguas. Lá não vai precisar de profecia. Lá não vai precisar dos dons espirituais. Porque estaremos de face a face com aquele que nos amou. Só o amor durará a eternidade. Verso 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, Jesus, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Cuidado, Deus quer que nós cresçamos. Sentia como menino. Já viu como é que o menino fala? Como é que o menino sente? Hein? Qual é o comportamento infantil? Meu Deus, tem coisas boas e tem coisas que os adultos jamais podem imitar. Deus quer que a igreja tenha maturidade e saia da fase infantil. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aplauda ao Senhor por esse texto magnífico, que é o texto mais lindo sobre a descrição do amor. Fique de pé na presença de Deus.